Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o Manar Podcast. E o tema de hoje é: por que Deus demora tanto para responder a uma oração? Você vai saber no vídeo de hoje quais os motivos, por que ele faz isso e quando ele faz isso, tá certo? Eu sou o pastor Israel e esse é mais um Manar Podcast. Uma das experiências mais difíceis do cristão ou na vida cristã é não receber de imediato a resposta de Deus sobre nossas orações. Todos nós já passamos por um momento em que clamamos ao Senhor, oramos ao nosso Deus, oramos por cura, por provisão, por direção, ou mesmo livramento, e o céu parece permanecer calado em silêncio. E eu vi que dentro da história do povo de Deus, muitos servos de Deus também passaram por essas experiências. Davi, por exemplo, esperou muitos anos. Ele tinha esse sentimento. O Salmo 13, ele faz uma pergunta que muitos crentes fazem em secreto: Senhor, até quando? Até quando? Aparentemente ou aparente demora de Deus pode muitas vezes nos levar à ansiedade, à dúvida e ao desânimo espiritual. Precisamos entender isso porque faz parte da nossa vida cristã trabalharmos com essa condição. Entretanto, as Escrituras, ela nos ensina que o silêncio de Deus não é ou não significa a ausência de Deus. O silêncio de Deus, ou seja, quando ele demora a nos responder, está realizando algo maior que não conseguimos compreender, algo que só compreenderemos depois. Nossa tendência natural é querer a resposta imediatamente. É queremos que o Senhor nos responda rapidamente. Vivemos em uma cultura do apertar de um botão e já sair toda a resposta que nós queremos. Mas Deus não trabalha sujeita ao nosso tempo cronológico. Não. Veja que Deus, quando Ele trata conosco, Ele trata de uma forma amorosa, porque Ele vê o fim desde o começo. Ele vê o fim desde o começo. Ele conhece as circunstâncias futuras, Ele conhece as condições futuras que nós desconhecemos. O que parece demora para nós pode ser a manifestação da perfeita sabedoria de Deus, porque Ele sabe por onde anda e nós não sabemos. Abraão recebeu a promessa de um filho, mas só pôde concretizar cerca de 20 anos depois. Assim também foi José. José recebeu muito cedo a visão de que ele seria líder, que todos se curvariam diante dele. Mas isso só veio concretizar-se muito mais tarde. Ele teve que passar pela escravidão, ele teve que passar anos na prisão, para só depois ele ter essa condição de receber o que Deus lhe prometera. Ora, Deus nunca chega atrasado. Deus é perfeito. E o seu tempo também é perfeito. Ele age exatamente no momento determinado por sua vontade soberana. E é isso que muitas vezes não compreendemos.
Não compreendemos. A fé, muitas vezes, quando aprendemos a confiar em Deus, ela nos ajuda a enxergar isso. Ela nos faz viver na esperança de que essas coisas realmente vão acontecer, porque cremos naquilo que Deus prometeu na sua palavra. Agora, se todas as orações fossem respondidas imediatamente, instantaneamente, talvez entendêssemos que nós estaríamos muito mais preocupados com as respostas, muito mais interessados na resposta, do que no próprio Deus. E Deus sabe a nossa estrutura. Tiago ensina que as provações, elas produzem perseverança. Veja, que essa perseverança é uma espera, é uma ferramenta usada pelo Senhor para nos ensinar, para nos moldar, para moldar o nosso caráter. Muitas vezes a espera serve para isso. Então, durante o período de silêncio de Deus, aprendemos a caminhar pela fé. E é isso que agrada a Deus, porque o justo viverá por fé e não por vista. Aprendemos e descobrimos que Deus continua sendo bom, mesmo nos momentos ou quando não nos dá resposta, quando não recebemos aquilo que pedimos. A maturidade espiritual faz com que a gente observe tudo isso e entenda e descanse no Senhor. Muitas vezes enxergamos apenas a necessidade imediata. Enxergamos apenas o momento, mas Deus, ele trabalha em uma realidade muito maior. Ele trabalha em vários focos que nós não conhecemos, mas ele sabe de todas as coisas. Quando Marta e Maria foram ter com Jesus, ou mandaram mensageiro até Jesus, dizendo que Lázaro estava doente, o Senhor propositalmente demorou 4 dias. Veja, aos olhos humanos, parecia até um descaso com o amigo. Porém, Cristo tinha um propósito muito maior. E qual era esse propósito? Revelar sua glória através da ressurreição de Lázaro. Aquilo que parecia atraso era, na verdade, preparação para um milagre ainda maior do que a simples cura de uma enfermidade. Da mesma forma, Deus frequentemente está organizando circunstâncias da nossa vida, transformando corações, transformando a nossa mente, trabalhando e abrindo portas que ainda não conseguimos entender ou perceber. Então, às vezes, Deus diz o sim nas nossas orações. Muitas vezes o atraso pode ter outras circunstâncias, até espirituais, como no caso de Daniel. Mas, na maioria das vezes, Deus trabalha nos dando a resposta. E o silêncio de Deus também é uma resposta. Veja que Deus pode dizer o não para as nossas orações, os nossos clamores, as nossas petições. Ele pode dizer um sim, você receberá. Pode demorar alguns dias, como no caso de Daniel, já citado, mas pode ser de imediato. E ele pode dizer, espere, eu ainda estou te preparando para algo maior, que vai ser muito melhor do que aquilo que você está me pedindo. Então, tudo isso precisamos ter em mente. O apóstolo Paulo pediu 3 vezes em oração, em clamor a Deus, para que Deus tirasse o espinho da carne dele. E o que Deus respondeu? A minha graça te basta.
A minha graça te basta. Deus não concedeu aquilo que Paulo queria, que Paulo desejava, mas ele deu algo muito melhor. A graça suficiente para suportar a dificuldade. A maior evidência do amor de Deus não é receber tudo aquilo que pedimos a Ele. Não é. A maior evidência do amor é confiar na sua vontade ou na vontade de Deus, ou sabendo que essa vontade de Deus é melhor do que a nossa vontade. Quando Deus demora para responder às nossas orações, não significa que Ele se esqueceu de nós. Não. A demora divina não é abandono. Preste bem atenção nisso. A demora divina não é abandono. É sabedoria, é amor, é proteção. Enquanto esperamos, somos chamados a continuar orando, a continuar confiando e a continuar obedecendo. O mesmo Deus que enviou Davi, sustentou Abraão, exaltou a José e sempre atendeu e respondeu às orações dos santos e continua governando todas as coisas conforme o beneplácito de sua vontade. Essa é a verdade. Então, quando pensamos que estamos sendo ignorados, na realidade nós estamos sendo aperfeiçoados. Veja, talvez você, nesse momento, esteja perguntando: até quando o Senhor vai responder às minhas orações, os meus pedidos? A resposta das Escrituras é clara: espere no Senhor. O salmista diz no Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Ele se inclinou para mim, ouviu quando clamei por socorro. Preste bem atenção nisso. Os ouvidos do Senhor estão atentos ao clamor dos seus filhos. Nunca pense que você foi abandonado. Ainda que você esteja em pecado, desobedecendo a Deus, se você clamar com intensidade e com fé, Ele te ouvirá. O exemplo do filho pródigo estava perdido e foi achado. Ele clamou ao Senhor e o Senhor o restaurou. Essa é uma verdade incontestável. Ele continua trabalhando, mesmo quando você não consegue ver. Ele continua, porque o Deus que parece silencioso, na realidade, jamais deixa de agir em favor dos seus filhos. Então, se o vídeo de hoje, do nosso podcast, te ajudou de alguma forma, então dê o seu like, se inscreva no nosso canal. E se você quiser aprender como ler a Bíblia, tem um link aqui embaixo. Adquira o guia de interpretação da Bíblia, onde você vai saber e aprender a interpretar versículo por versículo da Bíblia. Tá certo? Fica com Deus e até o nosso próximo podcast.